Olá, eu sou Milene, professora de artes, pesquisadora de livros de artista e de livros ilustrados da literatura infantil. Além de colaboradora da Faculdade de Educação, da FAI, UFMG, eu faço parte também do GEPEL, que é o Grupo de Pesquisa do Letramento Literário, responsável pela produção do Jogo do Livro. É um prazer participar e poder compartilhar com vocês uma das bonitezas da minha estante, que eu chamo de galeria. Sim, porque as estantes, elas se tornam pequenas galerias, especialmente quando elas abrigam obras artísticas e literárias, como a que eu vou apresentar hoje para vocês. Mas antes de começar, eu tenho que abrir um parênteses e tentar contar rapidamente o que é um livro de artista de edição, que é o caso desse livro que eu vou mostrar. Um livro de artista de edição é uma obra que faz parte de uma ampla categoria das artes visuais, denominada livros de artistas. Livros de artista, desculpem. Nessa categoria, cabem inúmeras modalidades de obras, como livros escultóricos, livros poema, livros objeto, instalações e performances sobre livros, entre outras. Enfim, obras artesanais, conceituais ou escultóricas, que geralmente são criadas em peças únicas e exibidas nas galerias, nos museus, em eventos culturais. Porém, há uma outra parcela grande e significativa de livros de artista que é impressa, assim como são impressos os livros convencionais. Nesse caso, eles são chamados de livros de artista de edição. São objetos gráficos, com tiragem pequena, moderada, ou até mesmo larga. Eles são distribuídos tanto nos espaços artísticos, quanto nas galerias, quanto nas livrarias comuns, nas feiras de publicações e sites de artista. Então, esse é o caso do nosso livro, que é um produto, bibliomórfico, ou seja, ele tem o formato de códice, formato de livro, e está aderido ao objeto livre, tanto fisicamente, quanto estruturalmente, quanto culturalmente. Então, bem diferente dos livros convencionais, aqueles livros em que o objeto é apenas o suporte, ou o continente de um texto, de uma poesia, ou até mesmo de imagens, o livro de artista ele vai muito além, porque ele inclui na sua ideia e na sua forma o material, a plasticidade, a estrutura do objeto livro. Então, é como se o livro ganhasse vida própria e ele passa a ser elevado ao status de obra das artes visuais pelo trabalho do artista que o desenvolve, do seu autor. Trabalho material, trabalho conceitual, que é feito a partir do livro, para o livro e através do livro. É assim que esse artista, autor de livros de artista, revela sua arte. Seja utilizando palavras, ideias, conceitos, forma, etc. Além de todo o fetiche e cultura que cerca, esse objeto que é o livro, que é tão precioso. Então, sabendo disso, pensando que esse objeto é um livro de artista de edição, onde a arte e o livro são indissociáveis, e vale dizer ainda que é um objeto, produto da arte contemporânea, e que inclui o leitor, ou seja, o seu apreciador, como um elemento essencial para o seu acontecimento. Sem a interação, não há acontecimento da obra. Além do que, por ser um livro de edição, ele entra na ideia, na sintonia com o sistema de produção serial de uma obra de arte, que já não tem o seu valor tanto relacionado ao culto da sua unidade, e sim mais à sua autenticidade, ao seu potencial expositivo, criativo e de ser distribuído. Ou seja, livro de artista é uma obra, livro de artista de edição é uma obra acessível, democrática, que pode trazer a arte ao alcance de qualquer mão, e transformar as estantes das nossas casas, das nossas escolas, em galerias.
O principal, né, eu gastei esse tempinho aqui, é a gente conhecer esses livros, né? Eles estão aí e muita gente ainda desconhece. Então, por isso eu escolhi um livro de artista de edição, né? Além de trazer arte em forma de livro, é um objeto acessível. Então, esse, por exemplo, que está na minha mão, ele chama A Field Guide to Weeds. Eu comprei na internet, no site da artista. Traduzindo, a Field Guide to Weeds é um guia de campo para ervas daninhas. A capa tem o título, mas como é um baixo relevo, fica difícil de ver. Então, eu vou abrir aqui a guarda e a contracapa e aproximar um pouquinho. Então, esse pequeno livro e delicado, ele revela através de todos os seus elementos, vocês vão entender isso à medida que eu for passando as páginas, plásticos e gráficos, a vegetação urbana, de uma forma inusitada. Esse livro é um projeto de uma artista estadunidense chamada Kim Beck. Ela é uma artista múltipla, como muitas da arte contemporânea, como muitos também. Ela trabalha com múltiplas mídias, entre elas a impressão. Né? Esse não é o único livro de artista da Kim Beck, mas essa temática desse livro coincide com outras obras dessa artista, que geralmente exploram o encontro do ambiente urbano com o ambiente natural, ou vice-versa, da natureza com o concreto. E ela denomina esse encontro, né, essas obras, como parte de paisagens periféricas. No caso do livro, ela explora principalmente a Greta ou Medianinhas. Eu vou abrir ele aqui de novo e a gente vai fazer esse passeio. A Greta é essa dobra que divide o livro ao meio, né? No caso do livro da Kim Beck, essa greta equivale a uma fenda de calçada, onde, aos poucos, vão surgindo e tomando conta das páginas do livro as cores e as formas das ervas daninhas. Então, é uma narrativa que é quase um espelho do tempo e do espaço, do crescimento e do alastramento dessas plantas nas calçadas, né? E é uma narrativa que só pode acontecer, ela só pode ser vista e lida dentro dessa estrutura material e sensível do objeto livro. Ou seja, o livro é o seu próprio canal. Eu estou passando as páginas e vou contando um pouco do processo da artista, que coincide com a narrativa dela, que é exatamente ela explorar as mudanças que as ervas daninhas trazem ao ambiente urbano, ao espaço urbano. Elas são vistas muitas vezes como uma intromissão da natureza, né? Comum, banal, que é despercebida ou até mesmo não é vista por muitas pessoas, ou é vista como uma intromissão e não como algo natural. Então, ela reproduz essa ideia das ervas daninhas de uma forma poética. Assim como as ervas daninhas invadem, né, os passeios, criando jardins acidentais, também o livro é invadido por elas, a cada página. Quase como um flipbook. Se a gente passar rápido as páginas, a gente vai ver esse alastramento acontecer de uma forma bem nítida. Então, é uma reprodução de uma manifestação da natureza na cidade dentro de um objeto livre. Então, esses verdes, essas formas foram pesquisados, né? Ela retirou essas espécies das calçadas de Nova York e fez uma pesquisa e reproduziu em formas e cores todas as espécies que ela encontrou. Um poema, livro, quando a gente pensa que
o livro e suas partes são explorados de uma forma poética, inusitada, por vários tipos de representações, pela dimensão, pela impressão, pela capa. Esse tamanho pequeno, né? Ele faz referência a um guia de bolso, um guia de plantas. E esse modelo é um tecido, essa impressão, ela faz referência às impressões, aos modelos de capa do século XIX. Então, é um guia de campos que convida o leitor a olhar primeiro ele, depois através dele, para as paisagens urbanas. Para essas ervas daninhas que a gente não enxerga e que antes eram ignoradas. E que são trazidas pela artista numa extensa e muito bem trabalhada gama de cores, gama de verdes. Não há textos e nem informações nesse livro. O que a Kim Beck oferece são formas e cores. E detalhes, e a diversidade dessa flora tão pouco explorada e apreciada. Para terminar, um pouco da ficha técnica do livro. Ele foi impresso em offset, a primeira publicação foi em 2007, pela editora Printed Matter, com uma tiragem de 750 exemplares. E já foi reimpresso algumas outras vezes. Essa capa de tecido, agrupada a essa fita, né, de seda, que serve como marcador, também ajuda a gente a voltar nesse tempo e enxergar o livro como algo que segue um modelo do século XIX. Ele tem 96 páginas, eu não pude passar todas, né, nesse vídeo, mas ele é pequeno, tem 17,5 centímetros por 11,8. Então, ele é facilmente acomodado entre as mãos, e isso confere leveza, conforto, e é fácil de manipular. Eu comprei ele, como eu já disse, na internet, no site da artista, mas vocês podem apreciá-lo na biblioteca da Universidade Federal de Minas Gerais. É um acervo de uma coleção especial de livros de artista, que pode ser visitada fisicamente, com uma visita agendada, como também pode ser acessada virtualmente, por meio de um blog, que apresenta em imagens, em textos e referências todos os livros da coleção, todos os milhares de livros e exemplares que a compõem. Para terminar, eu gostaria de voltar para a palavra com a qual eu adjetivei esse livro, né? Uma boniteza, porque esse livro de artista de edição, bem como todos os outros livros de artistas e literários, alcançam esse conceito do Paulo Freire quando eles vão além, né, de uma leitura convencional, mais restrita, levando os seus espectadores, apreciadores, leitores a alcançarem, de uma forma mais leve, mais poética, mais pessoal e social ao mesmo tempo, uma leitura diferenciada de mundo, além de ser um objeto acessível e democrático. Então, seguem na descrição do vídeo links, sites, endereços para pesquisa, para quem quiser saber mais sobre esse livro que eu apresentei, ou outros livros de artistas de edição. Terminar aqui torcendo para que este seja o primeiro de muitos outros livros de artista na mão de vocês. Um abraço.